Paizinho querido, Deus de amor, obrigado por esse momento, obrigado pela tua graça, obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Meu Deus, obrigado pela possibilidade de transitarmos sobre assuntos delicados e mantermos aqui o nosso amor, consideração e respeito. Prerrogativas essas que ultimamente acabam sendo inviabilizadas, sobretudo daqueles ditos cristãos, mas que infelizmente são atropelados por passionalidades diversas, e o produto final acaba sendo divisão, briga, contenda. Por isso, na esteira disso, nós colocamos o nosso país em tuas mãos. Só tu tens o olhar justo, verdadeiro, isento de qualquer tendenciosidade. Sim, meu Pai, completamente puro, e é a ti que e é diante de ti que nós colocamos em suspenso toda a nossa presunção de saber e de ter supostamente a leitura certa e exata do que esteja acontecendo em nosso caminho. Submetemos a ti a verdade absoluta, embora nos tenha sido dada prerrogativa da inteligência, da observação, do questionamento, da avaliação. E queremos fazê-lo da melhor maneira possível, mas jamais nos utilizarmos desse expediente para promovermos guerras, conflitos e divisões. Por isso, aqui diante de ti, fica silenciado toda a presunção. E nós colocamos o nosso Brasil em tuas mãos e lhe pedimos as tuas muitas misericórdias. E eu lhe peço, Deus, livra-nos do mal, dentro daquilo que de fato e verdade se configura como um mal para esse país, para tantas mentalidades e para tantas alminhas, porque aqui, meu Deus, eu penso também em diversos aspectos da natureza política social, mas eu peço menos pela economia do que eu peço pelo que está passando fome nesse país. Eu peço menos pelas políticas internacionais do que aquelas pessoas que não estão tendo o que comer e não têm onde morar. Meu Deus, eu lhe peço pelos desfavorecidos e para aqueles a quem nós devíamos cuidar. Eu lhe peço por aqueles, meu Deus, que do alto da tua grandeza tu ouves o clamor. E nos unimos a esse clamor e lhe pedimos, livra-nos do mal. Porque a depender de política dos homens, meu Deus, nós sabemos que aqui, nesse mundo, tudo será relativo. Entre o presidente que criou, nós temos certeza que a Nova Jerusalém não vai se estabelecer nesse país. Mas nós lhe pedimos, ó Deus, que tu nos livre do mal maior, daquilo que teria o maior potencial de nos conduzir para toda uma loucura e alienação que intensifique não só o desfavorecimento dos miseráveis, como também a divisão, a divisão e os conflitos entre os semelhantes. Eu coloco diante de ti na doce esperança de que tu conduz todas as coisas, e é grato nessa confiança que nos colocamos,
ao mesmo tempo que te pedimos a tua graça pela querida Márcia, cuide da sua saúde, continue cuidando, meu Deus, até o restabelecimento total da tua filha, assim como da saúde dos que aqui estão e das situações pessoais que cada um aqui tem. Colocamos todas elas diante de Ti e em Ti também confiamos. É assim que oramos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus, uma boa tarde aos amigos aqui do Instagram. Estamos entrando na nossa gravação ao vivo feita nas nossas reuniões dominicais aqui na Penha, em frente à estação do BRT da Praça do Carmo. E hoje o tema da nossa mensagem será liberdade. Você vive ou persegue quem é livre? E eu queria rapidamente fazer uma introdução com vocês, porque quando a gente fala de liberdade, eu creio que a gente primeiro precisa problematizar o que isso seja, para que então a gente possa visualizar de maneira adequada o que isso significa. Talvez a primeira concepção de liberdade que a gente tenha seja aquela no nível sensorial, físico, da mobilidade do nosso corpo e do pleno exercício da nossa vontade. Portanto, ser livre é ter aberto diante de mim a possibilidade de escolher para onde ir, para onde vir, o que dizer e o que fazer. Tanto quando a gente pensa em termos de escravidão, a primeira ideia de escravidão que a gente tem é uma ideia também básica, que é você cerceado do uso do seu arbítrio, da sua escolha, da sua voluntariedade, tanto quanto tendo limitado a mobilidade do seu corpo e do seu trânsito. Essa é uma ideia imediata, sensorial, palpável, física do que seria escravidão. Só que eu quero aqui convidá-los a gente ir para um outro nível de entendimento, de liberdade e de escravidão. Porque o povo de Israel passou 400 anos sendo tipicamente escravo de uma outra nação, os egípcios. E ali, naquela configuração, eles tinham limitado a sua capacidade de expressão, locomoção e uso pleno da escolha e da vontade. Só que chega um momento, atingido o nível da situação, não foi ali não, foi aqui. Atingido o nível da situação, então chega Moisés e tem toda aquela história da retirada do povo de Israel do domínio dos egípcios. E durante o tempo em que eles peregrinaram no deserto, agora, tendo aberto a possibilidade da sua total mobilidade e do uso da sua vontade e da sua escolha pessoal, percebeu-se no transcurso da história que eles estavam condicionados.
psicologicamente condicionados àquilo que eles viviam no Egito. E em mais de um episódio, quando eles estavam vivenciando o ônus, a consequência do que é caminhar com a própria terra e do que é viver a partir daquilo que você escolhe e do que você empreende, ao viverem os primeiros rigores de tal consequência, isso coloca eles numa condição de desconforto tal que passou a gerar neles uma saudade das cebolas do Egito. Uma saudade das cebolas do Egito, onde, veja, na memória deles, as dificuldades e as aflições do cerceamento da liberdade física perderam o seu efeito, perderam a sua magnitude em favor de uma efervescência de sensações e memórias das vantagens que eles tinham. Ou seja, a gente apanhava, a gente era obrigado, a gente não tinha liberdade para escolher o que a gente queria, mas a gente comia cebola. A gente tinha acesso à carne. A gente então comia. E aí, no alto da liberdade, havia um sentimento saudosista de preferir a escravidão. Isso é algo altamente contraditório que só o fenômeno humano pode produzir e produz. E é nesse nível paradoxal do modo como a coisa acontece com a gente que eu quero refletir, que inclusive dá nome à nossa mensagem de hoje. Liberdade. Você vive ou você persegue quem é livre? Porque, de uma certa forma, hoje, nos dias de hoje, principalmente aqui no Ocidente, em boa parte, nós vivemos e observamos, casos setoriais, isolados e específicos, daquilo que nós poderíamos chamar de uma escravidão clássica. Você ainda tem muito trabalho escravo, às vezes sendo configurados em alguns locais remotos, de áreas de fazendas, onde pessoas são ali arregimentadas para viverem de forma totalmente insalubre e trabalhando em ritmos e formas de trabalho completamente inadequados, configurando hoje em lei como o trabalho escravo. Retirando esses casos, no geral, nós estamos dentro de uma nação livre, onde as pessoas elas possuem a liberdade de escolher aí uma multiplicidade de caminhos, de carreiras, de trajetórias. Portanto, um cenário que, em tese, configura a ideia de liberdade. Porque você tem não só a mobilidade possibilitada do seu corpo e do seu trânsito pelo espaço, como também a abertura para a decisão, para a escolha a partir da sua própria ponderação acerca do caminho que você vai seguir, da direção que você vai percorrer. Isso, então, é o que aqui no Ocidente, em boa parte dos casos, configura a ideia que a gente tem de liberdade. Agora, como que a gente pensa em escravidão nesse cenário? A escravidão num cenário onde, em tese, as pessoas são livres. Ora, a escravidão nesse cenário, ela pode se desdobrar de algumas formas, e que eu creio que aqui a gente precisa visualizar. A primeira escravidão é aquela que, no âmbito pessoal,
em função de experiências traumáticas e de vivências conflituosas que o sujeito tenha passado no curso do seu desenvolvimento e crescimento, geram nela complexos, rejeição, inferioridade. Complexos esses que, atuando dentro do próprio sujeito, elas inibem, elas freiam, elas reduzem a plena expressão do potencial existente dentro do sujeito, pois ele, pelo trauma e pelos conflitos que ele passou, desenvolve no curso do seu desenvolvimento crenças equivocadas sobre ele mesmo, se pensando muito aquém do que ele poderia ser. E isso exerce um nível de escravidão que, em geral, está aí a ferramenta da psicologia, tentando conferir luz sobre esse tipo de cenário para ajudar o sujeito a identificar aquilo que o prende, aquilo que o algema, aquilo que o mantém longe do seu pleno potencial. No entanto, esse tipo de escravidão aqui, vamos chamar isso para fins pedagógicos, apenas para a gente poder entender, da escravidão moderna. Esse tipo de escravidão, eu diria que ela é a mais simples, do ponto de vista psicológico e existencial. Por quê? Eu chamaria de simples. Porque esse é um tipo de escravidão que você padece enquanto você não identifica aquilo que está te prendendo. E enquanto você não identifica quais são as algemas que te travam, você então vive refém e escravo de uma disposição que, para todos os efeitos, por ignorância, você chama de eu sou assim. Mas é o tipo de escravidão que, uma vez recebendo luz, que uma vez a pessoa recebendo um esclarecimento acerca daquilo, então ela, de boa vontade, desperta nela o interesse de ela trabalhar naquilo. Trabalhar ao ponto de modificar para que ela então possa se libertar daquelas ziqueziras que aquelas neuroses geravam nela, cerceando o comportamento e a expressão dela na vida. Portanto, esse é o tipo de escravidão que eu chamo de mais simples, porque ela tipifica a metáfora do pássaro, ávido por liberdade dentro da gaiola. Ora, para esse pássaro, o problema dele não é o pássaro, e sim a gaiola. Porque você abre a gaiola e o pássaro vai voar. Então, embora nisso que eu estou chamando de escravidão moderna, o imbróglio daquilo que escraviza, a algema que trava o sujeito, habita o próprio sujeito, a partir de traumas e conflitos que ele viveu no seu passado, se ele recebe luz e esclarecimento, ele vai tirar o braço da algema. Ele vai voar para fora da gaiola. Porque ele, identificando a gaiola e vendo a porta aberta, é para o lado de fora que ele vai voar. Ok? Então, nesse caso, nós temos aqueles casos do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, nem todos os casos são assim. E aí nós vamos para um nível um pouco mais complexo de escravidão. Porque, para a gente entender esse nível um pouco mais complexo de escravidão, essa primeira e mais acessível, porque ela vigora no sujeito se favorecendo da ignorância dele sobre aquilo que o algema,
Mas uma vez recebendo a luz e ele identificando a porta da gaiola, é para lá que ele vai para poder sair daquilo que o prende. Nós podemos chamar essa escravidão de uma escravidão egodistônica. Egodistônico é aquilo que não está em sintonia com o eu. Ok? É algo que não está em sintonia com o eu. Por isso é egodistônico, porque destoa do eu. O eu vive inconformado com aquilo. E ele padece daquilo por não conseguir enxergar o que aquilo seja. Até que ele, identificando a porta, ele faz de tudo para abri-la e sair. Agora vamos falar desse nível mais insidioso de escravidão, que é a escravidão egocintônica, que é a escravidão que, embora escravidão, está em sintonia com o eu. Está em sintonia com o eu. Para a gente entender esse nível de escravidão, vamos pensar no mesmo sujeito que viveu os seus traumas e os seus conflitos lá no início. Porém, todavia, entretanto, por mais que naquele tempo e naquela época ele vivenciou o que ele vivenciou como trauma e na forma de conflito, aquelas vivências exerceram sobre ele uma função modeladora na personalidade. E, pelo modo como ele digeriu aqueles acontecimentos, geralmente pelo viés da vitimização, do ressentimento, da mágoa e do ódio, aquelas vivências, embora traumáticas, pela via desses recursos, no modo como a gente processa as nossas vivências traumáticas e as nossas aflições do passado, isso imprime ataviamentos na formação da nossa personalidade, tornando-nos de oprimidos, potenciais opressores no futuro. E aí nós estamos falando de um nível de escravidão altamente diferenciado, porque essa é uma escravidão egocintônica, de gente que se vê dentro da gaiola e percebe que, ao invés de ela sair da gaiola, ela precisa se vingar pelo fato de ter sido colocada dentro de uma gaiola. Estou aqui, no momento, metaforizando processos subjetivos que acontecem dentro da gente e que aí levam a gente para o patamar daquilo que nós vamos refletir hoje e que, para variar na nossa resenha aqui de início, nós pincelamos coisas sobre isso que nós estamos conversando. Porque liberdade tem aqueles que vivem ela e tem aqueles que vivem para perseguir tudo quanto se insinue como liberdade. Porque para quem digere e processa a sua fase inicial de escravidão pelas perspectivas da vitimização, do ódio, do ressentimento, com o passar do tempo, de oprimidos, elas enxergam uma grande vantagem em se tornarem opressores. E como nesse mundo, o único que nasceu livre foi crucificado, verdadeiramente livre, ele foi crucificado. Todos os mais que nesse mundo nascem, já nascem dentro de uma gaiola. E eles, de uma forma ou de outra, no curso do seu crescimento, eles estarão sob a probabilidade de receberem a luz do divino,
pela direção que isso se estabeleça, para então enxergarem a portinhola da gaiola no qual eles estavam inseridos. E eles vão decidir se vai ser mais jogo para eles viver fora da gaiola ou viver dentro da gaiola. Mas os que escolhem viver dentro da gaiola, eles vão viver perseguindo quem queira sair da gaiola. Porque sair da gaiola vai desmantelar não só a vantagem de quem vive dentro da gaiola, como também vai promover um desempoderamento do engaiolado em relação a quem está lá dentro. E esse é o nível mais insidioso de escravidão, porque embora sejam coisas que aconteçam dentro da gaiola, quem as orquestra acha que está no alto de sua liberdade. Por isso é uma escravidão egocintônica. E esse é o nível mais insidioso de escravidão que nos acomete. E é depois dessa introdução que eu quero convidar vocês para ler o capítulo 3 do livro de Gálatas. Do livro de Gálatas, o capítulo 3, o capítulo 4 do livro de Gálatas. O vento fez a minha página virar. Capítulo 4 do livro de Gálatas. E nós vamos ler a partir do verso 21. Capítulo 4 do livro de Gálatas, a partir do verso 21. Diz o seguinte: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu acho muito interessante essa escrita de Paulo ao livro de Gálatas, que ele está escrevendo essa carta aqui fora da igreja de Gálatas. Possivelmente ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. E ele assim fala,
Porque, como estávamos comentando aqui na nossa resenha, tendo Paulo como exemplo, era ele sair de uma cidade e quando a turba já não entrava, enquanto ele ainda estava na cidade, assim que Paulo saía, alguns crentes chamados judaizantes, eram aqueles judeus que, embora tinham simpatia com a história de Jesus, eles queriam conciliar a lei com Jesus e achavam que Paulo era o grande desencaminhador das pessoas, pois Paulo era exclusivo Jesus. E tinha em Jesus um absoluto que colocava a lei em desuso, e isso para esses judeus era uma afronta. Então era Paulo sair da cidade, eles entravam na cidade e começavam a exercer uma pressão moral sobre eles, dizendo que o que Paulo ensinava estava completamente deturpado, inclusive da igreja de Jesus lá em Jerusalém. E começava a trabalhar toda uma lavagem cerebral para converter aquela igreja na direção da lei, ainda que fazendo um certo meneio com o que Jesus havia feito. E Paulo, então, escrevia cartas e escreveu essa carta aos Gálatas, dizendo, inclusive, você vê no versículo 17 do capítulo 4, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Ele está falando a esse grupo que está chegando aí, eles estão fazendo gentileza, mas a intenção deles é tirar a conexão que se formou entre nós, para que isso se volte na direção deles e eles então possam a ser dirigentes da vossa própria alma. Porque aqueles que não querem sair da gaiola, por ressentimento, por medo, por fobia. Vocês sabiam que tem gente que tem fobia de liberdade? Porque, gente, a escravidão gera muito ganho secundário. A escravidão tem muito ganho secundário. Olha, na escravidão, você pode até ter cerceado o seu direito de escolher, você pode ter até imposto o modo como você se veste, os lugares para onde você vai, o tipo de coisa que você pode e não pode falar, o tipo de coisa que você pode e não pode comer. Mas, meu Deus, há uma vantagem imensa, por exemplo, de alguém chegar e dizer para você, olha, esse emprego é de Deus. Você não precisa nem pensar. Olha que maravilha. De alguém virar para você e dizer, olha, essa varoa aí é de Deus para você. Esse varão aí é de Deus. Para imaginar, você não precisa nem discernir. É só você ir no gabinete do pastor xamã, e você diz, pastor, eu quero fazer a faculdade tal. É de Deus? Aí o pastor vai fechar o olho, é de Deus. Aí você, meu Deus, você coloca o seu raciocínio de lado, você coloca a sua interpretação de lado, e por causa da palavra do pastor, ele passa a ser o fiador da sua própria trajetória. É simples. Cara, você tem o que em jogo ali? Nada. Nada. Então, ao mesmo tempo que a escravidão cerceia uma série de coisas, ela confere uma série de vantagens. Isso porque o que mais assusta quando alguém está para sair da gaiola? Meu Deus, agora eu estou por conta própria. Vou seguir por esse caminho ou por esse caminho aqui? Aí vem uma das maiores assombrações de quem vive fora da gaiola, que é o quê? O e se. Mas e se der errado? E se não der lugar algum? E se no final das contas eu remar e morrer na praia? O que te colocava de modo
protegido desse e se, que não é outra coisa senão a sua própria ansiedade. O que não te colocava em contato com essas dimensões dentro de você? O pastor chama a bolha onde você estava inserido. E aí, como é confortável viver dentro da gaiola, e não é por outra razão que muita gente que sai da gaiola vai ter saudade do quê? Das cebolas do Egito. Porque lá eu vivia preso, mas lá o alpiste era sempre colocado meio-dia. Aí meu dono, olha, ele não falhava. A água era trocada direitinho, vinha o alpiste. Essa é a escravidão insidiosa, porque é uma escravidão egocintônica. E tanta gente, porque já provaram, por exemplo, falência de negócio. Porque tem muita gente que, por exemplo, arrojou o pé fora da religião, fora da gaiola, fora dos ditames, de coisas que às vezes começam com uma mãe dominadora, começa com um pai dominador. A coisa começa lá atrás. Lembra que eu falei dos traumas e dos conflitos vividos lá atrás? Aí quando o sujeito ele entra para a igreja, a coisa é só um bypass, entendeu? Ele sai da instância parental e ele vai para a relação xamânica com o contexto religioso. Ele sai de uma gaiola pequena e entra num viveiro. Você entendeu? É uma gaiola mais ampla, né? Ele tem mais liberdade, ele consegue voar na diagonal de um ponto a outro, mas ainda é uma gaiola, ainda tem grades. Mas porque ele vê uma quantidade maior de indivíduos e todos eles satisfeitos com o potinho de alpiste, com a casinha para reprodução e com toda a situação da vivência e sobrevivência colocada ali dentro, então aquela escravidão se torna egocintônica. E porque ele viveu ameaças de desmantelamento, ele olha para fora da gaiola e ele vê quanta gente morre lá. E qual é o discurso que se faz dentro da gaiola? Se sair, o bicho pega. Se sair daqui, tá vendo aquele sujeito lá? Ele pega. Pega. Então, a última vez, o último pássaro que saiu daí, ó, virou guisado na mesa dos senhores aqui, ó. Tá vendo aquele gavião lá? É muito perigoso sair daqui. Olha, realmente aqui você até não tem muita liberdade. O fulano que está liderando aí, ele tem muitos defeitos, ele até pega as irmãzinhas, ele dá uns lalá na conta, tudo. Mas olha, aqui você está hoje. Aqui, querendo ou não, o sujeito, não sei porquê, isso inclusive eu já ouvi, Deus escolheu esse sujeito de uma forma tão estranha, porque querendo ou não, Deus ainda fala com ele. Então fica aquele sujeito realmente. E aí o que leva o sujeito a ficar ali? Já não são dois soldados lá na porta da gaiola. É o próprio medo dele. É a própria imaginação dele. É a própria ansiedade dele. E aí nesse momento a escravidão se torna egocintônica. Não é por outra razão que nesse texto que nós lemos diz que o filho que nasceu da escrava, ele nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Para isso a gente também vai precisar entender lá atrás, né? Antes que Abraão recebesse esse nome, ele era conhecido apenas como Abrão, Sarai recomenda a Abrão que se deite com Agar, porque Sarai estava tão aflita, complexada, de ver que o marido tinha recebido uma promessa dada a corresponder,
que aquilo a humilhava de uma tal forma que, ao invés de crer, ela se entregou para o quê? Para as pulsões imediatas da nossa psique. E nesse desespero, qual foi a solução? Deita com a mulher escrava e por intermédio dela nós teremos um filho e assim poderá estar satisfeito todo o plano e toda a vocação celestial que você recebeu. Abraão também pensando no nível imediato, meu Deus, vou poder me deitar com a escrava. Que interessante, não é verdade? Por isso, porque na nossa mentalidade, as coisas funcionam sempre 1 mais 1 é 2. A gente nunca para pensar nas reais implicações. Você já viu quem trai assim? Ou quem pensa em trair? A matemática e o cálculo assim é tão ingênuo que a pessoa ela não pressupõe. Assim, então eu vou lá, eu vou fazer e volto, ninguém vai saber. Se a pessoa ela sente que ela está inaugurando uma era, sabe? Ela sente, não, Felipe, eu saio, como eu já ouvi, eu saio com gente casada, mas eu não tenho problema. Eu saio, Felipe, estou saindo porque é assim, se puxa. Essa pessoa, ela faz cálculos da vida como se ela fosse um poste de ferro, como se ela não tivesse alma. E estamos falando aqui de Abraão, dos primórdios da humanidade. É por isso que Deus era só misericórdia, porque ali a cegueira ela estava estabelecida. Ninguém tinha mensuração de um palmo para fora, sobretudo para dentro. Sobretudo para dentro, e lá vai eles fazerem o cálculo da situação como se a coisa fosse ser simples. Mas não foi simples. Porque foi Agar engravidar, que se Sarai já vivia complexada, o complexo se formou ao cubo, porque ela viu a escrava grávida e ela sem o bebê. Logo ela já começou a traduzir que o olhar de Agar estava menosprezando ela, quando na verdade o menosprezo era exercido pelo próprio juiz interno de Sara. E aí foi se formando um imbróglio que chegou um momento, sobretudo quando do nascimento de Isaac, e aí Ismael foi lá brincar com Isaac. E Sara viu que Ismael estava humilhando Isaac. E aí Sara vira para Abraão e diz, ou ela ou eu. Aí para imaginar, Abraão compadecido da situação, não, peraí, não leva as coisas para esse nível. E tudo mais durante a noite Deus diz, não, mas é por esse caminho. Embora Agar tenha sido amparada por anjos, e ela foi amparada por anjos, ali foram se formando nações, e nações que viveram sempre a partir desse imbróglio. Porque, metaforicamente, Isaac, ele foi o filho da promessa. Você vai sair da gaiola, mas não porque fora da gaiola tenha uma cenografia favorável, mas porque você vai decidir acreditar que você não vê, que você não sente, vou cuidar de você. Isso é ser filho da promessa. Só que isso te coloca numa linha psicológica altamente desconfortável. Porque atiça dentro de você todas as assombrações que tiveram o seu disparo lá no passado, pelas vivências traumáticas que você passou e pelos conflitos que foram deflagrados. E é aí que você, diante de você mesmo, você começa pela fé a domesticar os seus próprios fantasmas e a percorrer na direção do real significado do que seja liberdade.
Porque a verdadeira liberdade não é oportunidade de mobilidade física, não é oportunidade de fala e de expressão. A verdadeira liberdade é o eu tendo gestão de sua própria alma, de seus próprios sentimentos, de seus próprios impulsos. Agora, um dos maiores indícios de escravidão, ainda que operando no sujeito como algo egocintônico, é o quanto que ele fica enraivecido pela sua maneira diferente de pensar e pela sua maneira não culpada e não neurotizada de seguir o seu próprio caminho numa direção contrária e diferente da gaiola onde o sujeito está. E é por essa razão que diz o verso 30, que diz o verso 29, como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Porque aqueles que encontraram a porta da gaiola, mas não quiseram sair, eles precisam tornar a gaiola um lugar para todos viverem, sob pena de ele se sentir esquisito, sob pena de ele se sentir menor, sob pena de ele ter que olhar para fantasmas e assombrações, dos quais ele preferiu fugir, não pela via da resolução deles, mas pela via de torná-los seus companheiros de opressão do outro. Por isso ele agora precisa criar o patrocínio da gaiola, o enaltecimento da gaiola, o convencimento a todos de que o único ambiente favorável para se viver é dentro da gaiola, porque fora da gaiola o diabo te pega, o diabo te destrói, a vida te derrota, você está fora de Deus. Então, seja por interesse em relação àquilo que ele ganha, seja por pavor do modo como aquilo o assombra, os filhos da gaiola sempre perseguirão aqueles que escolhem a liberdade. E quem escolhe a verdadeira liberdade, esses terão que se bastar na justificação no seu próprio coração, porque quem vive na gaiola sempre será maioria. Quem vive na gaiola sempre terá uma estrutura visível e palpável para se respaldar. Eu obedeci o meu pastor, mas o meu pastor é pastor de uma igreja de 1000 membros. Eu obedeci o meu pastor, mas sinceramente, na semana passada, o presidente da República foi na igreja do meu pastor. Perceba que é uma autoridade de visibilidade, de concreção tal, que no nível dos sentidos e da sensorialidade não há o que discutir. Agora, os filhos da livre, aqueles que seguem pelo caminho do acesso direto ao Santo dos Santos pela fé no coração, esses estarão sempre sem um respaldo físico, concreto. Por isso eles tenderão a estarem sempre sendo relativizados, ouvindo dos que habitam dentro da gaiola. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Está se achando. Está se achando. Com que autoridade fazes essas coisas?
idade tu fazes essas coisas? E se o nível da vida que promana daquele sujeito emanar de uma tal forma, nesse mundo, quem vive fora da gaiola, acaba, em algum nível, crucificado. Crucificado. Porque a escravidão mais insidiosa que opera entre nós, ela é uma escravidão egocintônica. E ela acontece na forma da carne, por quê? Porque ela entra em interação com elementos psicológicos dentro da gente. Psicológicos. Dos nossos medos, das nossas ansiedades. Não é por outra razão, que inclusive eu estava até aqui conversando com o Marcão, que chega um momento que para Jesus não se fazer gaiola para os seus discípulos, ele vira para os seus discípulos e diz: importa-vos que eu vá. Porque os administradores da gaiola, eles não querem largar o galinheiro de jeito nenhum. Mas quem é verdadeiramente livre, chega um momento que eles dizem: importa-vos que eu vá. E quem ainda está no nível gaiola de ser, olha isso com tristeza. Meu Deus, mas o que a gente vai fazer se tu for? E Jesus diz: mas se eu não for, o Espírito não nascerá em você. Não nascerá. A individualidade de vocês não desabrocha. Vocês precisam estar diante do medo de vocês, da ansiedade de vocês, do maior inimigo de vocês, que acredite, não é o diabo, são vocês mesmos. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Mas esse é o desconforto dos quais a vivência dentro da gaiola nos poupa. Porque tem um cacique lá em cima que responde por você, que pensa por você, que respalda a sua percepção. Meu Deus, como é confortável você concordar com a maioria. Como é? Por isso que espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E estreito é o caminho que conduz para a vida. Porque o respaldo da maioria oferece um conforto que na linguagem bíblica é traduzida pelo termo carnal. Mas hoje, numa linguagem mais psicologizada, é um conforto emocional, sensorial, psicológico, propriamente dito. Então, meus amigos, a grande pergunta que a gente faz é: liberdade, você vive ou você persegue quem é livre? Porque um dos maiores sintomas de escravidão são pessoas perseguindo quem é livre. Perseguindo, hostilizando quem pensa diferente, quem se comporta diferente, quem segue por um caminho que não é ditado pela maioria. Sim, e isso está dentro de todos os ambientes, principalmente dos ambientes sagrados. Esses, então, os filhos da escrava, estão sempre oprimindo os filhos da livre. Porque dentro desses ambientes é injustificável, para não dizer proibido, caminhar com as próprias pernas. Caminhar com as próprias pernas. Se bastar na decisão em alinhamento com o seu próprio espírito e percepção. Em determinados casos, você é barrado pela liderança. E a pessoa fica lá dentro aflita, porque na concepção dela, servir a Deus é estar dentro da gaiola, como foi o caso de um pastor enviado. Como que eu vou poder servir a Deus sem púlpito, sem microfone, sem as formatações da gaiola? Da gaiola.
Tem gente que, porque vai ser excluída do ministério de louvor, ela não vê mais como servir a Deus. Tem gente que, porque ela não participa de um grupo e não vai ter como falar coisas, ela então não vê como servir a Deus. E isso com pessoas, às vezes, padecendo do lado dela, a 10 metros de distância da casa dela. E ela não vê como servir a Deus, porque a percepção dela está toda engaiolada, toda formatada pela gaiola. E vai ela agir por conta própria, tirar o dízimo dela e dar para quem está passando necessidade na casa do lado dela, para ver se ela não vai ser perseguida pelos filhos de Agar, pelos filhos do desespero, pelos filhos da ansiedade, que precisam defender a legitimidade da gaiola, sob pena de terem sentimentos estranhos deflagrados dentro de si, sobre os quais elas não sabem lidar. Vocês lembram lá das denúncias feitas sobre o João de Deus? E uma horda de gente se levantando para defender. Por quê? Porque ali se configurou uma gaiola. E era interessante ter o João de Deus com aquela aparência de ele ser de Deus, porque tudo aquilo sustentava uma rede psicológica e subjetiva de verdade que acalmava uma série de ansiedades e alimentava uma série de convicções acerca de cura, acerca de que a vida valia a pena, e de que se o cara fosse destituído daquela percepção que a ele era direcionado, meu Deus, como é que eu dou sustentação a essa certeza? Então, o que era verdade passou a ser mentira, e aí abre espaço para quê? Para a ansiedade. Portanto, tem muita gente dentro das igrejas com a sua paz triangulada à legitimidade daquele ambiente. Porque se aquele ambiente vier a ser desmantelado, vai se abrir o poço do abismo da sua própria alma e ela vai se ver com sentimentos que ela não sabe lidar. Por isso ela precisa defender aquele líder até a última instância. É a mesma coisa que está acontecendo com a política. Pessoas estão acreditando que se o líder tal assumir o poder, a nova Jerusalém vai descer, aqui ó, vai descer, vai se implantar um paraíso na terra. E eles estão defendendo com uma passionalidade tal que denuncia a relação imaginária dessas próprias pessoas com a realidade. Logo, elas se tornarão perseguidoras de quem pense diferente. Porque elas se tornaram defensoras da gaiola onde elas estão. Pois não. A analogia que você fez aqui entre Agar e Sarai, eu achei perfeita. A minha pergunta a você é: poderia haver uma terceira categoria ou só os livres e quem persegue quem está fora da gaiola, por exemplo? Melhor, quem está dentro da gaiola. Pois é por isso até que no início eu trouxe pelo menos duas concepções de escravidão. A escravidão daqueles que caminham algemados por serem ignorantes em relação àquilo que os prende, mas esses, quando iluminados, eles vão se desvencilhar dessa algema o mais rápido possível. Quando eles localizam a porta da gaiola, eles vão voar para fora. Porque aquilo que os prende é, sobretudo, a sua própria ignorância sobre si. Agora, existem aqueles que, vivendo na gaiola, eles são formatados pela gaiola, de modo a se tornarem refratários à luz.
E mesmo a iluminação vindo e a porta da gaiola se abrindo, eles não querem sair. Pensar, aqui nesse mundo será sempre relativo, mas se ela nos levar a respeitar a liberdade do outro, isso já será um indício muito positivo de saúde espiritual na nossa própria trajetória, significando, sobretudo, o nosso compromisso muito maior com a fé na promessa do que com os nossos próprios sentimentos de autopreservação. Deu para entender? Vamos nessa direção? Espírito de Deus, eu te peço de todo o coração que tu complementes essa palavra no nosso coração, conduzindo-nos pelo caminho da verdadeira liberdade, que é a liberdade não de instituições, instâncias externas, tudo isso é secundário a essa liberdade maior, que é a liberdade dos nossos próprios apegos, dos nossos próprios medos, das nossas próprias idolatrias, das nossas próprias idiosincrasias, dos nossos próprios ressentimentos, dos nossos próprios ódios. Meu Deus, conduza-nos por esse caminho de liberdade, de modo a produzir em nós a maturidade do respeito, da confiança, que olha o contraditório sem tomar isso por ofensa, por agressividade ou por ameaça, sobretudo ao ponto de nos levarmos a expressões que aperfeiçoam em nós aquilo que seja a nossa pior versão. Portanto, meu Deus, eu lhe peço, livra-nos do mal, usa pela direção da liberdade que nos torna verdadeiramente livres. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em Cristo Jesus. Amém e amém.